O Fissurar é Preciso de hoje vai olhar para a Defensoria Pública do Sergipe. Estou esperando Carla Carol e Sérgio Barreto chegarem. E Sérgio já está chegando. Oi, Niuli, tudo bem? Vamos ver aqui. Não tenho pedidos. Cadê? Sérgio. Dando as boas-vindas também para quem já está aí conectado. Olá, Sérgio. Oi, Patrícia, tudo ótimo. Que prazer estar com você virtualmente. Ai, gente, tô doida para conhecer vocês todos presencialmente, mas por um lado é bacana, né? A gente poder estar perto mesmo que online. Muito obrigada por Sim, ter aceito sim. o convite. Ah, que é isso. Obrigado a você. Que oportunidade ímpar, que projeto maravilhoso Ai, que da maravilha. gente contagiar as pessoas com esse sonho. Um sonho que Verdade. visa a transformação da sociedade. Que bom. Muito feliz de estar Ai, aqui. que maravilha. Então, estamos esperando Carla, que Carla é minha companheira lá da coletiva Mulheres Defensoras do Uhum. Brasil. E aí eu falei, Carla, temos que arrumar um negócio aqui, porque vai ter prova para a Defensoria do Sergipe. Me diga aí, colegas seus legais, para a gente poder falar dessa defensoria, que assume essa bandeira de uso emancipatório do direito, que faz uma Isso, proposta contra-hegemônica no fazer, isso. né? Aí ela, Sérgio, tem que chamar Sérgio. Ela chegou. Coletiva presente, Júlio. Calma aí, Carla tá chegando, convidando. Carla. Ah, a Fernanda tá por aí também. Aí temos nossos alunos e alunas por aí. Tem muita gente que fica para assistir depois, com calma. Aham. A Carlinha aí. Ah, demorou, mas chegou a nossa live do Sergipe. Gente, a vida da crente não é fácil. Ah, muito obrigada mesmo para vocês dois por terem aceito esse convite de fazer uma reflexão sobre a defensoria. Nesse momento em que os concursos reúnem pessoas do Brasil todo que não necessariamente conhecem o estado para o qual estão fazendo prova, a história da defensoria desse estado, o que está acontecendo aí nos bastidores da instituição, quais são as demandas mais intensas e prementes que a defensoria do estado hoje do Sergipe está precisando dar conta, né? Nessa polifonia de vozes que a gente escuta e precisa reverberar para dentro do sistema de justiça. Então eu estou assim super feliz. Ah lá, o povo chegando aqui dizendo que está curtindo. Eu estou super feliz mesmo da gente ter montado. Carla é grande responsável por esse encontro de hoje, porque eu não conhecia Sérgio, então ela apresentou a gente, eu acabei vendo quanto de coisa que a gente tem de afinidade, inclusive, né, política institucional. Sérgio hoje está no Núcleo de Direitos Humanos. Carla ia defender a dissertação dela de mestrado hoje, mas Minha, foi foi adiada. eu doido para gastar um É mestre um aqui. mix de emoção aí. Quando você acha que tá acabando, ainda Tem mais um esticadinho. tem mais, tem um pós-fácil. Então, estou muito feliz mesmo de ter vocês dois aqui. A gente acabou não combinando quem quer começar. Então, eu deixo para vocês aí. Eu acho que é Ah, importante vocês antiguidade é posto, o Sérgio tem que Ah, começar. não. Ah, Carlinha, começa, vai. Você aí traz para começa, gente um Carlinha. Gente, pouquinho dessa história que você ajudou a construir aí na ah, eu, eu, defesa. eu acho assim que eu tenho orgulho de estar aqui participando, né? Agradeço o convite, Patrícia, e assim, tá tudo bem louco assim na minha vida, né? Nessa história de inventar de fazer pós-graduação, sabe? Vida acadêmica e tudo, mas eu nunca recusaria um convite seu, porque você sempre me prestigia em tudo que eu faço, assim, né? Participou do nosso projeto Bruxas, né? Então, assim, estamos juntas, sempre que precisar, pode contar comigo. E assim, eu tenho orgulho de dizer que eu sou a caçula atualmente da Defensoria do Estado de Sergipe, né? Eu fui a última nomeada. Então,
Assim, parece que eu tenho 1.500 anos de defensoria, mas muita gente fala assim, ah, não acredito que você só tem isso de defensoria. Mas é porque, assim, a minha história de vida, ela se mistura muito com os movimentos sociais, né? Ela se mistura muito com os movimentos sociais e com a advocacia. Então, quando você mistura a experiência da advocacia com movimentos sociais, só pode dar, tipo, defensoria, né? Não tem outro caminho a percorrer, né? Se você tem essa afinidade de trabalhar na rua, de se colocar enquanto barreira para a polícia militar não invadir prédio em reintegração. Se você vai para a porta de delegacia para não dar BO, entendeu? Com os manifestantes lá gritando, entendeu? Não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar e você lá, porque só a sua presença, só o fato de você estar ali coíbe muita coisa, né? Então tem que ter disposição, não é um trabalho. Eu não enxergo o trabalho da defensora e do defensor enquanto um trabalho eminentemente de gabinete, entendeu? Eu acho que o grande diferencial em que pese nossos irmãos de carreira jurídica, né? Magistratura, Ministério Público, o diferencial do trabalho da Defensoria Pública é justamente o engajamento junto aos movimentos sociais. E aí, tem muita gente que faz o concurso para a defensoria achando, assim, meio que no que sobrou, né? Ah, estou estudando para o Ministério Público, estou estudando para a magistratura, saiu um edital de defensoria, vou tentar. E aí, pode ser frustrante na atividade, porque você sempre vai ser cobrado nessa atuação de posicionamento, né? É o que fazer quando é um grupo de trabalhadores rurais, de pessoas que vivem numa ocupação ou então que estão no assentamento, chega no seu gabinete com a intimação dizendo que vivem ali há 20 anos e que vão ser colocados para fora de suas casas. Né? Ou então até casos de quilombolas que a gente tem, que são herdeiros de uma terra ancestral, mas que um grileiro chega lá e diz que eles não são donos da terra, que eles têm que sair. E aí você oferece o quê? Uma petição inicial, protocolada no portal, entendeu? No PJE, ou no portal do advogado, sabe? Não é isso que as pessoas querem, sabe? As pessoas querem efetividade. Muitas das vezes, esse atendimento de gabinete simplesmente não vai dar, né, esse retorno que a pessoa quer. E muitas das vezes você vai olhar para um problema que não tem solução nenhuma, mas que você precisa se comunicar com aquele assistido. Entendeu? Por exemplo, execução de alimentos. Uma execução de alimentos em via das regras, salvo situações que a pessoa já pagou, né, a pensão devida, você não tem o que fazer. Porque se a pessoa deve alimentos, ela tem que pagar. O que você pode oferecer é acolhimento de um bom atendimento para ouvir o problema daquela pessoa. É você esclarecer a ela, né, que aquela situação nós vamos ter que encontrar uma solução para que ele possa viabilizar o pagamento, para não sofrer uma prisão civil, né? E o acolhimento, o que você não pode oferecer, não, eu penso sempre assim, né? O que você não pode oferecer é apenas a petição, me dizer, ah, não, vou anotar aqui o número do seu processo e vou fazer uma petição. Então, eu acho que das carreiras de Estado do sistema de justiça, o grande diferencial da Defensoria Pública é essa mistura de profissional jurídico com o profissional da assistência social, sim, com o profissional da psicologia, sim. Muita gente se queixa, ah, eu sou defensor, não sou psicólogo, e não sei o que, sabe? Mas a nossa atividade é uma atividade ligada ao hipossuficiente. Não tem como a gente separar, né? Do atendimento da defensoria.
Ou para mim, para vocês falhou? No atendimento da defensoria, não tem o suporte de um profissional do serviço social, de um profissional da psicologia, para que eu possa, né, fazer uma triagem, um encaminhamento. Quem vai fazer sou eu. Então, a partir disso, eu busquei outros conhecimentos interdisciplinares, passei a estudar, mas já na minha vida profissional, né, por iniciativa minha, questões relacionadas a serviço social, à psicologia, à sociologia, à antropologia, entendeu? Para que eu tivesse um respaldo, né, para fazer um atendimento minimamente de qualidade. E, infelizmente, aqui em Sergipe, a gente é muito carente nesse quadro de apoio, né? Eu trabalhava em Simão Dias, eu estava acumulando duas varas mistas, né, civil e criminal, o meu suporte de administrativo eram 2 estagiários, meu suporte administrativo. Então, eu tinha que fazer atendimento, 4 salas de audiência, né, que eram 2 salas de conciliação, 2 salas de instrução. E era essa atividade. E aí você puxado, mas não é impossível. Você precisa ser organizado, né? Precisa ser organizado. Então, assim, eu acho que é isso que eu tenho que falar, né? Não sei, eu falo demais também. Vocês me Não, você é interrompem, por maravilhosa. favor. Você deu, assim, tem muita gente, você tocou numa ferida aí aberta, eu acho que em várias defensorias do Brasil, né? Tem muita gente que acha que está fazendo um concurso para ser só do jurídico, ser técnico, e esquece que está lá desde a Constituição e na nossa lei complementar também, a nossa função de sermos agentes de promoção dos direitos humanos. E para a gente bem promover direitos humanos, a gente precisa olhar para os titulares e para as titulares desses direitos, né? E não tem como dar conta de ser megafone de vozes que a gente não acolhe, não escuta. Então, eu entendo bem o que você está falando de um quadro de apoio qualificado, que é necessário, é uma demanda de todas as defensorias. As pessoas às vezes falam, porque a Defensoria do Rio é antiga, tem tudo, mas assim, a gente ainda está muito carente, não só desse apoio interdisciplinar, como de uma visão interdisciplinar do próprio direito, onde caiba mais escutatória do que oratória. Que para a gente ser megafone, a gente tem que ouvir essas vozes, né? Então, assim, quando você fala, eu vim da advocacia, do diálogo com os movimentos sociais, e quando você diz, eu até anotei, o atendimento defensorial não se resume à petição no portal do PJE. A gente está falando de uma atuação que estratégica, né? De todas as dimensões do jurídico, né? Não só... Inclusive, assim, eu sou a caçula da defensoria, mas às vezes a gente se fecha em gabinete porque o número de processos é muito grande, absurdo. O número de prazos é muito grande. Aqui em Sergipe, todos nós trabalhamos com cumulação. Todos nós trabalhamos com cumulação. Então, tipo, não tem um defensor do Estado de Sergipe que não esteja sobrecarregado, porque está todo mundo em cumulação. Ou na atividade fim com um núcleo, ou com 2 atividades fim. Tem colegas que têm até 3 cumulações, entendeu? Então, por exemplo, o Sérgio aqui, nosso companheiro de live, ele é nosso diretor do Núcleo de Direitos Humanos. Olha, uma atividade maravilhosa, ele é referência aqui no Estado de Sergipe, mas está em cumulação com a 17ª Vara Civil de Aracaju, que é a que cuida do adolescente em ato infracional. Então, são 2 atribuições muito pesadas, né? Sim. Então, assim, eu estou em cumulação. Atualmente, eu estou no núcleo da custódia dos presos provisórios, que é a minha atribuição extrajudicial, e estou na 1ª Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro, que é a de violência doméstica da comarca, e é pesadíssima. Imagina. E quando eu estava em Simão Dias, eu acumulava 2 varas com atribuição plena. Então, se a gente não tem esse pensamento de que, meu Deus, defensoria não é só contencioso, a gente se perde. Lá em Simão Dias eu tive a oportunidade de fazer, né? Eu fiquei só 1 ano lá, mas eu ainda tive fôlego para fazer 2 projetos lá extrajudiciais, que foi o Maria da Penha nas escolas,
né? E a gente levou a equipe de Aracaju para trabalhar com os adolescentes do ensino médio, na escola pública lá de Simão Dias, e foi lindo. Imagina. E fizemos o Gestando Cidadãs, que foi uma atividade de educação em direitos com mulheres gestantes em pré-natal pelo SUS, que foi em parceria com Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Defensoria. Roda de conversa, a gente conversou sobre alimentos gravídicos, reconhecimento de paternidade, estupro de vulnerável, tudo, não Violência só o CID, mas obstétrica. violência obstétrica, violência doméstica, a gente conversou sobre um monte de coisa, sabe? E assim, tem que ter fôlego, né? Muito fôlego, né? E essas atuações extrajudiciais, que são a cara da defensoria, muitas vezes acabam não tendo espaço numa atuação que está muito aprisionada ainda nessa que tem como referência o poder judiciário, né? Não sei se você sente isso, Sérgio, no teu dia a dia lá do Núcleo de Direitos Humanos, a importância é muito maior na mediação dos conflitos do que em traduzir aquilo numa petição. Mas aquilo que te cobra com mais prazo é a tua vinculação lá no processo. Não sei se é assim para você. Conta aí. Sim, não, sem dúvida. Primeiro agradecer, Patrícia, esse convite. E Carlinha também, uma queridíssima amiga, uma entusiasta dessa causa do povo oprimido. E acho que a gente precisa disso, discutir essas questões, é fissurar mesmo, colocar o dedo nessa ferida, porque eu costumo dizer que a Defensoria Pública é a maior política afirmativa do Estado brasileiro. Eu acho que não existe nada mais avançado, vanguardista, contramajoritário, que vai tocar em feridas muito profundas, históricas, que redundam a origem do povo brasileiro, que o processo de defensoria pública, dentro de um sistema elitista, preconceituoso, excludente, né, que muitas vezes fez questão de se apartar das demandas populares, né? E daí vem a importância da nossa atuação, né? Enfrentar essas elites, enfrentar esse corpo, essas oligarquias que estão postas secularmente e que se colocam muitas vezes se utilizando da força estatal, né? Não raras vezes, né, cara, a gente tem que enfrentar a polícia mesmo nas ruas. Realmente, junto com Eu o faço, povo. eu faço assim muita questão de, inclusive o doutor Alfredo está aqui também assistindo a gente, está nos honrando. Alfredo é um querido também, Alfredo também é sempre um tá lá. grande companheiro, ele é diretor do núcleo de bairros, e que a gente vai junto nessas caminhadas, e eu faço questão Alfredo de... já ocupou prefeitura, Patrícia. É, Já ocupou prefeitura é, junto com o povo, sem rua, sem teto, é. em Isso situação é um de rua. perfil A da gente já Defensoria de entrou... Sergipe, então, que a mesmo os gente, cargos de núcleos vinculados à administração superior têm esse perfil proativo de ir até onde está a dor. Que sim, nós faz de fio a pavio, porque a gente trabalha quase sem equipe de apoio, né? é, Então não tem, a gente faz o ofício, a gente mesmo entrega o ofício. é. São dificuldades estruturais, né? E até para discutir questões também orçamentárias para nós, né? Porque a gente Exatamente. tem um orçamento tão distinto de outros órgãos, que tem às vezes um papel, não diria, assemelhado ao nosso, né? Porque E somos a poucos, né, distinção, Sérgio? somos O nosso poucos. DPG, o nosso DPG faz plantão da custódia. Porque essas Quantos vocês questões são aí hoje? somos, hoje eu acredito que uns 85 mais ou menos, a previsão de cargo de 100, né? E agora já o anúncio da criação de mais 50 cargos, que foi um grande alento. E será Gente, um grande avanço, então será esse um... concurso está sendo esperado assim, de braços abertos, né? É verdade, Venham é verdade. capacitados e capacitados e com Divulguei sangue para... verde fervendo. Isso. O povo E quer que vocês cheguem. isso. E essa ideia mesmo. Lá, por exemplo, no núcleo, você estava falando da tutela coletiva Aham. extrajudicial, para nós lá é fundamental. A gente tem muito mais atuação na tutela coletiva extrajudicial do que na própria judicial. Claro que, inevitavelmente, a gente entra com ação
né, com a ACP e outras determinadas ações, mas a tutela coletiva extrajudicial, da forma que a gente faz, que Carlinha faz, ela funciona muito, muito, sabe? Uma coisa é você pegar o povo, acompanhar o povo, bater na porta do prefeito, conversar com o prefeito, e olhar no olho dele e dizer que o povo está sofrendo, que o povo precisa dessas questões, e você se utilizando da autoridade que você tem, né? Eu já ouvi coisas absurdas. Já naquela questão da prefeitura, por exemplo, que eu estava com a frente, puxa, 2 defensores aqui ocupando o prédio da prefeitura. O que é que eles querem aqui? O que é que eles querem aqui? Sabe, Carlinhos? São E essa história argumentos. indaga no meio jurídico aqui, porque uma vez uma advogada veio me contar, uma amiga minha, né, que trabalha, que é advogada popular, trabalha junto com os movimentos, que nesse dia, né, que vocês estavam lá na prefeitura ocupando, e ela virou, na hora que a polícia militar foi invadir a prefeitura para cumprir a reintegração de posse, ela virou para Alfredo e disse bem assim, isso ela me contou, é melhor você sair daqui porque a PM vai invadir. Aí ela me contando, né? Aí a Alfredo olhou para ele e fez: Você me respeite, que eu não vou para lugar nenhum. Nós já tivemos momentos belíssimos de enfrentamento da tropa, estávamos dentro de uma ocupação, a tropa preparada para invadir, começou aos movimentos, a bater no escudo, e nós demos as mãos e ficamos do lado do povo, aquele corre-corre, aquele chororô, aquele drama. Eu disse, olha, se a gente sair daqui não tem sentido nenhum na nossa atuação. Até Miguel disse assim, mas eu tenho alergia a gás lacrimogênio. Eu ri demais. Eu disse, Miguel, quem não tem alergia a gás lacrimogêneo? Me aponte uma pessoa que consegue resistir a um gás lacrimogêneo. Não existe. Não é você que tem alergia, porque ele é feito para causar esses incômodos, né? E nós ficamos lá e o governador viu que aconteceu uma tragédia porque crianças estavam lá, idosos, deficientes, e houve uma ordem para a polícia militar recuar. Mas foi um dia belíssimo, sabe? Um dia belíssimo, histórico, de enfrentamento histórico. Nós estávamos esgotados, de resistência, cansados, mas de né? resistência, de luta. E da Não resolveu o noção. problema estrutural da discriminação socioeconômica, mas se Exatamente. produziu uma atuação com fissura, né? Tipo assim, Exatamente. naquele momento aquelas pessoas foram É, defendidas, né? Eu sinto muito que isso é o que faz diferença para essa história do que é defensorar, né? Não a nossa obrigação é de meio. Não necessariamente a gente vai entregar exatamente o que se espera, realizar todos os sonhos, mas as pessoas que nós defendemos, as nossas defendidas e defendidos, querem sentir esse apoio de alguém que está com elas. E vocês levaram isso nessa experiência histórica, assim, às últimas consequências, né? Correndo sim. risco, inclusive com o próprio povo. O povo está perguntando aqui, ó, quais são as demandas mais comuns no Estado. A Carla falou de quilombola, você estava falando de questões de posse também. São as questões Uhum. que têm a ver com terra, território. Como que é isso? Temos muitas questões de ocupações, né? São demandas que estão intimamente relacionadas a uma sociedade profundamente desigual e profundamente discriminatória. E temos também muitas violações de direitos humanos, principalmente a grupos vulneráveis, né? A comunidade negra, a comunidade LGBTQIAP+, é muito vilipendiada pelo próprio Estado, Patrícia. Não são por pessoas que... É pelo próprio Estado. Então, Carlinha pode dizer isso, a gente litiga muito contra o Estado. A gente bota o Estado na parede, exigindo explicação dele, porque um agente estatal está vestido de uma farda, muitas vezes, né? Foi opressor naquele momento, seja numa periferia, seja em relação a um corpo negro, ou uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+. Enfim, né? Ele foi um opressor naquele momento e a gente tem muita litigância com o próprio Estado a exigir explicação, a exigir reparação, né? E esses grupos vulneráveis é que a gente tem uma preocupação muito especial. Você imagina a beleza do Estado enfrentando o próprio Estado, né? A exigir explicação dele por uma violação de direito, né? Ele que seria esse terceiro equidistante, seria o responsável por salvaguardar o direito dessas pessoas. Mas
O direito, né, uma análise assim meio filosófica, ele é concebido para manter as elites. Ele é concebido, ele é preparado para manter as elites, as oligarquias, e manter esse processo histórico, violador de direitos, afrontoso com esses grupos vulneráveis, discriminatório, preconceituoso. Então, um organismo dentro do Estado, né, que exige do próprio Estado essa explicação, que enfrenta o próprio Estado, eu acho que isso é extraordinário. Isso é a maior expressão da democracia legítima, a expressão mais alta em todos os aspectos filosófico, sociológico, de solidariedade humana, sabe? Dessas pessoas que precisam muito da nossa atuação, precisam muito dessa instituição. E elas adquirem uma confiança extraordinária quando elas nem acreditam, né, que nós vamos entrar nas ocupações, que nós vamos caminhar do lado delas. E isso exige muito, assim, muito ativismo, né? Muito comprometimento ético, porque a gente escuta coisas de todo tipo. Coisas de todo tipo. Entendeu? Desconfianças. O que é que um defensor público vai entrar aqui? O que é que ele está querendo? É. Né? Aqui Coisas de assim como se tudo, né? fosse... Eu acho que Diga, Carlinhos, essa, desculpa. a atuação extrajudicial da gente é sobre isso, é basicamente litigar contra o Estado, a atuação extrajudicial. Mas aí, tipo, em termos de demanda, vai depender muito da sua atribuição, né? Eu acho que isso é comum em todos os estados. Vai depender da sua atribuição, de você estar. Se você está no interior, aqui o IDH é baixo, né? Então, a maioria, você está no interior de 40 mil habitantes, provavelmente 90% dessa população está elegível para atendimento da defensoria. Entendeu? Então, você vai atuar em quê? Alimentos, investigação de paternidade, execução de alimentos, é basicamente isso, o cível, né? E no criminal, é aqueles pequenos delitos, né? Furto, perturbação de sossego, Maria da Penha, né? No interior tem pouco júri, não tem muito júri, não. Mas aí, se for na capital, tem aquelas complexidades, né? Tráfico de drogas, já, mas eu acho que normal em todo lugar é mais ou menos parecido, assim, não diferencia muito. Não. Mas estatisticamente, Patrícia, desculpa te interromper, é a maior demanda do judiciário. A maior demanda hoje do judiciário vem da defensoria, exigindo omissões estatais, né? Omissões do executivo que não fez o seu papel, né? Principalmente depois da pandemia, que o país está pulverizado, totalmente, enfim, enormes mazelas. Se já era um país estruturalmente desigual, depois da pandemia, então, eu faço parte de grupos de pessoas em situação de rua, a gente também trabalha com pessoas em situação de rua. Eu ia perguntar, E a gente tem demandas por alimentos. A gente tem demandas pelo mínimo, sabe? O mínimo de dignidade. Por alimentos, por auxílios, para garantir a sobrevivência alimentar daquela pessoa, para garantir o mínimo de segurança alimentar daquela pessoa. Então, a gente está hoje litigando com o Estado, pleiteando alimento, segurança alimentar. Isso é muito grave. Isso é muito triste. Eu digo isso com profundo pesar da alma. Entendeu? Porque existem hoje, praticamente no país, 100 milhões de brasileiros sem segurança alimentar. Então, isso é um déficit enorme. É um déficit imenso e é um tema muito interessante até para ser cobrado, eu acho, em prova. Porque faz um diálogo com aquilo que está acontecendo agora na Comissão e na Corte Interamericana em termos de construção. Quer dizer, há alguns anos já, uns 20 anos, tem sido discutida a questão jurídica da pobreza. E aí, no último relatório sobre o Brasil da Comissão Interamericana, essa situação foi analisada à luz da nossa realidade concreta. A pandemia, óbvio, deu contornos muito mais... Escancarou tudo. Né? Tipo assim, muito mais graves e escancarou esse pacto narcísico da branquitude que é sustentado pelo sistema de justiça. Ponto. Não tem como discutir. Mas o que eu quero puxar para a questão, para a gente refletir, que eu acho que é uma questão caível,
é que a pobreza deixou de ser só um fenômeno social, complexo, multidimensional, etc., para passar a ter um desenho jurídico enquanto discriminação socioeconômica, que se de um lado tem essa situação, do outro tem um dever reforçado do Estado em relação a isso. Então, essas demandas, à luz, né, do direito internacional dos direitos humanos, começam a ter contornos de exigibilidade que até então ficava muito na ordem do que as pessoas acabam entendendo como caridade, como assistencialismo, né? Quando agora a gente consegue, e é nossa tarefa, principalmente de defensoras e defensores públicos, convocar essa jurisprudência para produzir um controle de convencionalidade no plano interno que possa minimamente produzir fissuras nesse sistema, né, hermético e branco, né? Isso. Porque ele é absolutamente forjado para manter essa, como você trouxe, né, Sérgio, essa casta de privilegiados. E quem são as privilegiadas, os privilegiados no Brasil, se não as pessoas brancas, né? Sim. Então, é muito importante que a gente possa ter esse, né, esse olhar. Falando nessa questão, né, chamar a atenção que esse quarto concurso da Defensoria de Sergipe é o primeiro concurso com cotas, né? Com cotas. Então, é um marco histórico na instituição. Importantíssimo, né? E você, todo mundo muito uma das grandes responsáveis, eu tenho certeza, porque eu sou entusiasmada, né? Eu no que eu pude colaborar, eu colaborei. Né? Para falar, no que eu pude. Mas olha, eu tenho que dar a mão à palmatória, assim. A administração da Defensoria de Sergipe sempre foi muito aberta a essa questão, assim, né? Eles não, aqui eu não tenho o que dizer em termos de resistência a essa pauta, não. Inclusive, foi criada a comissão de trabalho, do qual eu tive a felicidade de ser convidada para ser a presidenta, né? Sérgio integra, Alfredo integra também, que é camarada defensor negro aqui do estado, né? Então, assim, mas o que eu pude somar para que a gente fizesse isso da melhor forma, para realmente ter uma diversidade dentro da defensoria, eu tive. Então, teve colegas que integram a banca, que me ligaram com dúvidas, eu ajudei no que eu pude, assim, para que desse tudo certo. A gente participou aqui de um seminário Simone Diniz também, a gente debateu algumas problemáticas relacionadas a Defensoria do Rio de Janeiro, né, que fez cotas falsas, né? Desculpe aí, viu, amiga, mas é um problema que chega a ser ridículo. Esse último não, o penúltimo concurso foi penúltimo foi cotas falsas e também teve uma problemática. Isso. Teve uma problemática da Defensoria de Minas, né, relacionada ao pós-concurso, que foi bastante constrangedor também, e que a gente já antecipou esses debates para que não acontecesse aqui no estado de Sergipe. Todo mundo achou maravilhoso, foi ótimo, assim. Então, eu tenho a felicidade de não ter esse tipo de tipo, indigestão aqui, né? Aqui, E vocês são uma defensoria, assim, relativamente nova, mas de uma maturidade institucional, assim, impressionante, né? A gente só não tem muita moral, né, Sérgio? Se desse moral pra gente aqui no estado, a gente voava. Institucionalmente falando, né? Porque nós somos muito estrangulados por essa questão orçamentária, né? Mas isso é um traço comum, né? Porque como o Sérgio começou a falar, nós somos a instituição contra-majoritária, né? A gente vai sofrer dos vieses desse próprio sistema, né? Então, a gente não é uma coisa assim, dada e posta a defensoria, né? A defensoria é essa instituição que pede passagem, que está sempre em construção, num desenho. E eu não acho ruim a gente ser essa instituição que está sempre revisitando sua própria arquitetura, sabe? Porque aí a gente pode
uma hora a gente tem que falar em LGBTI, daqui a pouco a gente vai colocar o A, o P, o Q, e aí, porque a gente é essa Tudo instituição, bem, né? Tudo bem, a né? gente bota a sopa de letrinha toda, Toda, o toda, que quiser, e o mais toda, antes, o mais depois. toda. Porque o que importa é que a gente não tenha na própria defensoria essa cláusula de barreira, né? Que os concursos que fazem cota só para constar produzem, né? Então, assim, como que é importante a gente estar nesse revisitar, né? Esse Isso. revisitar institucional, né? E eu acho isso fundamental e que todos os concurseiros tenham essa ideia, dessa opção pelos pobres, né? Dessa opção pelos movimentos, porque a gente precisa manter essa conexão. Haroldo, defensor, também está assistindo, entrou agora. Um grande abraço, Haroldo, defensor do Haroldo, maravilhoso. Então, a gente precisa ter essa conexão com essas pessoas, porque essa é a nossa razão maior de existência, né? Quando a gente se propôs a fazer atendimento à pessoa em situação de rua, eu saio de noite para fazer atendimento à pessoa em situação de rua, eu disse, eu não sei, eu não tenho lugar de fala, eu não tenho lugar, não sei o que é passar fome, eu não sei o que é dormir na rua, mas a gente precisa fazer uma imersão nisso aí. Então me propus, né, a circular à noite, a Defensoria também nos dá todo o apoio, né, nos dá um carro, para que a gente vá, carro com motorista, para que a gente vá fazer. Eu chamei o pessoal da Prefeitura de Aracaju, a gente vai junto e faz o acolhimento, não abordagem, faz acolhimento a pessoas em situação de rua. Verdadeiros farrapos humanos, Patrícia. Lá estão lá no meio da rua e sem nada, absolutamente nada, são absolutamente invisíveis. Eles são invisibilizados por todo esse processo que a gente está discutindo. Então a gente tenta começar a resgatar sua documentação, onde nasceu e tal, um tema muito complexo, pessoa em situação de rua, porque envolve vários outros temas, problemas mentais, drogadição, bebida, mas é isso que eu acho o barato disso tudo, é estar conectado com essas questões e fazer esse processo de imersão para a gente estar aberto a entender esse mundo, né, que na verdade, como eu disse a você, eu não tenho esse lugar de fala. Mas, como dizia Martin Luther King, a gente pode sentar todos na mesa da fraternidade, né? Negros, brancos, gays, LGBTs, né? Indígenas. E por que não sentarmos todos à mesa da fraternidade? Acho que esse é o grande barato, entendeu? Com certeza, maravilhoso. Se a gente não preparar o ouvido para a escutatória, a gente não consegue se colocar nessa posição, né? De trocar, né? De procurar entender, compreender. Isso é realmente muito, Não, muito. e assim, para quem tá vindo para cá, aqui é maravilhoso, viu? Vocês vão chegar, a gente vai fazer um grupo de discussão, vamos fazer um state tour. Vocês em 5 dias vão conhecer o estado todo, porque aqui é minúsculo. É lindo, maravilhoso. Tem montanha, Gente, pelo amor tem de Deus, rio. não é porque eu sou nascida e criada aqui que, tipo, eu sou bairrista Meu mesmo. primeiro Melhor banho no lugar, Velho Chico foi aonde? Aí, não, só de Sergipe. melhor lugar, sim, não Tem tem como, praia, tem gente. tudo. Vocês não vão ser lotados. A primeira lotação na divisa com a Bahia, na divisa com Alagoas. Olha que 100 maravilha. quilômetros da capital, mulher. Não, Dá e pra morar em coisa de Aracaju. ser defensor no interior, né? Assim, eu comecei a defensoria lá em 2001, né? Quando eu tomei posse na defensoria do Rio. E eu fui para o interior. E tem uma coisa de ser defensor no interior É que assim, diferente. é muito É especial. diferente. E aqui é muito bom aqui, tipo. Ai, velho, eu não sei, porque também tem aquela energia sergipana nordestina, sabe? De, tipo, comer cuscuz no fórum, entendeu? Porque no interior aqui, já falando assim, tipo, da rotina de trabalho, a cultura judiciária de marcar audiência de instrução e julgamento terça, quarta e quinta. Não é que segunda e sexta a gente não trabalhe, mas o TJ geralmente marca capacitação ou então permite que os juízes, né, do interior deixem esses dias livres para trabalho interno, né? Tipo, despachar e fazer as coisas.
E aí a gente não marca audiência, a gente também tá livre também, né? Então, tipo, terça, quarta e quinta, interior, segunda e sexta trabalha De de marcar casa. reunião com a prefeitura, de E eu aprontar esses projetos faço extrajudiciais. extrajudicial. É o Vou contar é uma muito treta que eu minha arrumei no interior aqui. extrajudicial. Minha primeira designação, né, e tal, defensora criminal, era a minha opção primeira e tal. Aí minha vara tinha crime com júri, com juizado especial, tabelava a família. Eu pegava também uma atribuição de fazenda pública, 2001. Lá ia eu, passava todo dia de chegar no fórum pela delegacia, numa época em que no Rio as delegacias tinham custódia. Então, eles começaram um movimento de construir casas de custódia e tirar os presos das delegacias. Mas a delegacia de Angra era concentradora dos presos daquela região lá da Costa Verde, mais para o sul do estado do Rio, né? E aí eu falei, cara, como é que pode isso? Essas pessoas aqui sem atendimento, coitadas, e todo mundo lá enfiado, superlotação. Aí eu comecei a achar que, já que eu era defensora criminal, eu tinha que dar uma passada na delegacia. Aí eu peguei o nome de todo mundo e comecei a arrumar a confusão lá com o delegado, que tinha uma porqueira de um decreto velho, da década de 90, que dizia que ele era obrigado a mandar cópia de cada flagrante para a defensoria. Ele, não, mas eu já mando pro tribunal e pro Ministério Público. Eu falei, agora eu quero uma via para mim. Arrumei, fiz ofício, confusão, porque eu queria controlar quem estava entrando de flagrante. Aí, toda quinta de manhã, eu passava na delegacia com a lista dos casos que eu tinha olhado de processo. Só que não é assim hoje em dia, né? Hoje em dia você tem tudo informatizado, você olha o processo. Tudo Não, eletrônico. são as fichinhas que eu tinha que mandar a lista da vista para o cartório. Aí tinha processo que não era de Angra, era de Mangaratiba, de Rio Claro, enfim, das outras. Eu sei que eu arrumei um jeito lá, eu levava os meus santinhos com o meu telefone, eu abri dia de atendimento, os documentos que a pessoal tinha que levar para poder fazer pedidos de liberdade provisória. E olha que eu estou falando de uma época em que a pessoa que era presa por uso de droga, ela ficava presa, porque ela não tinha Cada dinheiro para coisa. pagar a fiança. Então você Não, tinha que não era, não, não era e era para o um juiz auxílio liberar a transversal. fiança. Porque eu sou dessa época, gente. Olha só, Catarru. É Eu sou dessa anterior época. ao sistema, E anterior não, ao sistema. pois então, e eu não tinha computador. O computador que eu tinha, eu comprei, não tinha impressora. Então era um negócio assim, o kit de defensoria vinha com uma pastinha, com uma porção de folhinha de carbono. Então a gente conseguia na sede, na sexta-feira, a gente tirava xerox daquele monte de modelo de petição com os riscos assim, botava o carbono para ser a contrafé. Se fosse ainda inicial, tinha que ter 2 carbonos, entendeu? Escrever com bastante força para poder sair lá nas 3 vias, enfim. Aí eu tava indo na delegacia, tô indo na delegacia e tal. Daqui a pouco me ligam da corregedoria. Então, aí, Doutora o Patrícia, aparelho caiu. eu tô falando que eu tenho tantos anos que você deixou o seu celular cair. Mas aí, Vixe, mas Maria. aí me ligam da corregedoria. Se eu tinha 2, 3 meses de defensoria no máximo, me ligam. Doutora Patrícia, tem um procedimento disciplinar aqui para a senhora. Sexta-feira o corregedor quer falar pessoalmente com a senhora. Eu falei, caraca, lascou. Estou em estágio probatório, é agora. Estágio probatório. Deu Meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu acabei de assumir a defensoria. Que diabo que eu fiz? Olha, eu não tratei ninguém mal, ninguém saiu daqui infeliz, eu não perdi prazo nenhum. E aí você começa a passar aquele fio. Eu falei, mas o senhor pode me adiantar sobre o que? Não. Não, porque processo disciplinar é sigiloso, só com a senhora. Eu falei, ai, meu Deus, ao vivo. Eu falei, ai, ferrou. Aí ela liguei para Glauce Franco, que era minha professora, minha grande referência. Inclusive, ela fala da defensoria como instrumento de democracia direta contra-hegemônica, né? E aí ela era a minha coisa do estágio, como é que é? Relatora do estágio. Glauce, socorro! Chorando já, desesperada. Imagina, eu sou pisciana, gente. Eu choro, a pessoa fala grosso comigo, eu começo a chorar. Aí, não vou com você, desmarcou o compromisso, foi comigo para a porqueira da reunião. Cheguei lá, não, eu queria saber só quem era a defensora novinha que já tá arrumando confusão com a AB. Falei, mas o que eu fiz com a AB? Ah, eles disseram que você está regimentando clientela na delegacia, porque ninguém mais quer passar posse para advogado, nada, porque os advogados tiravam o couro. Não Você acabou com a demanda dos advogados de porta de cadeia, não acredito. Acabei. E aí eles fizeram um processo disciplinar contra mim. Não, eu tô arquivando, porque você tá de parabéns. Você, inclusive, está exercendo a função como tem que ser.
Cara, foi a pior semana da minha vida. Tipo assim, eu fiquei que você expulsa da carreira que eu queria. Só pra É. dizer que, ó, me conhecer e dizer, ô, parabéns. Eu queria saber quem você era e tal. Bom, pelo bem e pelo mal, acabou que pouco depois me chamaram para ir para o núcleo de direitos humanos, de sistema penitenciário, enfim, acabei. Tá que nem eu quando apareci na delegacia de Lagarto, que é a comarca vizinha, a comarca de Simão Dias, né? Sumiram com um assistido meu, tipo, deram um cumprimento no alvará de soltura dele no sistema, mas a família estava desesperada, assim, sabe? Porque ele não tinha voltado para casa. Aí eles foram pro atendimento uma vez, eu falei, gente, mas aqui tá cumprido, esse homem saiu, ele não deve ter ido para casa porque tomou outro rumo, deve estar com medo, porque foi uma confusão justamente com a polícia. Uhum. E aí ele deve estar com medo, não sei o quê. Aí foi a segunda vez. Na terceira vez, peraí. Peguei meu carro, quando eu tava voltando para Aracaju, eu fui, vou parar aqui em Lagarto, quero que a delegacia me dê conta aqui de onde esse homem tá, qual foi a hora que ele saiu, não sei o quê. Quando eu entrei na delegacia, menina, parecia que eu me senti uma aparição, assim. Eu nunca vi defensor aqui, não, nenhum defensor nunca veio aqui na delegacia. Começaram a ficar hostis pelo simples fato de eu estar dentro da delegacia. E eu, e cadê o delegado? Aí, não, a delegada tá em Aracaju. Aí eu, não, mas eu preciso falar com a delegada. Aí ligou pra delegada. Aí a delegada, a menina, a delegada começou a gritar no telefone. Aí eu sei entender o motivo da exaltação. Fiz, doutora, a senhora fique tranquila, não tenho nenhum interesse de representá-la, nem de ter nenhum problema com a senhora, eu só quero localizar o rapaz. Se a senhora me der conta de onde esse rapaz está, então tá tudo bem, porque eu quero tranquilizar essa família. Aí reviraram os arquivos todos lá, atrás do cumprimento, que não sei o que, não sei o que. Fim da história. Por erro ou uma distração do escrivão, deram baixa no alvará de soltura do rapaz, mas não soltaram o rapaz. Ele tava E o lá rapaz dentro. Meu Deus! lá dentro, ele desceu para o Copajaf, que é a penitenciária de Aracaju, porque lá em Lagarto só fica no máximo 3 dias. Meu Ele foi para Deus! escolta, pá. E ele ia ficar perdido no sistema se você não É. tivesse feito isso. Exatamente. Olha a diferença que faz. Inclusive, eu queria puxar um assunto que eu sei que é super polêmico, mas já que vocês vão ganhar esse montão de defensor, eu acho que de repente rola. Que é o seguinte: aprendi numa live da Bruxas do Plenário com nossa colega do Rio Grande do Sul, Alessandra Quines Cruz. A Alessandra é maravilhosa. É que ela escreveu uma prática que não é dela, é da Defensoria, né? Silvia Brum e outras colegas antes, sobre a atuação do defensor e da defensora na delegacia durante, para evitar muitas vezes a lavratura do flagrante e para apoiar exatamente com essa presença que vocês estão falando, que só a presença acaba inibindo a violência e a violação de direitos, né? E eu acho assim que é uma prática maravilhosa. Eu sempre quis estar, né? Na verdade, quase me custou assim uma semana. Não, me custou uma semana de sono, porque eu acredito nessa prática desde que eu entrei há 21 anos atrás, vai fazer em abril. Mas assim, eu queria saber o que vocês acham, como é que é o olhar da Defensoria do Sergipe para essa experiência gaúcha, premiada pelo Inovare, e que é um dever de casa que a gente tem que dar conta de fazer, porque o caso Juano Torres, julgado pela Corte Interamericana, de uma defesa não diligente prestada pela Defensoria Pública de El Salvador, afirma que o direito de defesa começa desde o primeiro momento que alguém é apontado como autor de um fato típico antijurídico. Então, a gente está deixando de fazer o nosso dever de casa. É a nossa atribuição, ponto. Isso não tem discussão. Mas aí eu queria assim, saber como que vocês veem isso, se vocês acham possível ou não. Como é que é esse desenho? Se seria viável ou não? Como que a gente poderia tirar do papel essa nossa necessária atuação aqui no Rio? Não estou colocando o Rio de Janeiro como alguém que faz, não, porque a única defensoria que tem isso estruturado no Brasil, até onde eu saiba, é a Defensoria Gaúcha. Mas a gente precisa dar conta desse dever de casa. Imagina um caso desse, de cumprimento de alvará, sabe? Da própria lavratura do flagrante. A Alessandra contou lá na live das bruxas, depois repetiu numa que a gente fez aqui, do fissurar também.
de uma atuação dela que ela evitou um flagrante forjado. Os policiais chegaram dizendo que o rapaz estava portando arma. E aí a mãe diz que não, ela pega o telefone, né, da família, fala com a família também, diz que não, ele estava cortando o cabelo, ai que bom que ele apareceu, que ele tinha sumido. Os policiais bateram muito nele o dia inteiro e tinha filmagem do local onde ele foi preso, ele não estava portando nada. Então, isso conseguiu ser provado para o delegado, que deixou de lavrar aquele flagrante forjado. E como que a gente ia fazer uma defesa de uma pessoa que a polícia diz que estava com porte de arma, de uma arma apreendida? Não tem como. Porque palavra de polícia é tipo verdade escrita em pedra. É quase a tábua dos 10 mandamentos de Moisés. Aqui no Rio a gente lá tem uma súmula, um enunciado do Tribunal de Justiça do Estado, a famigerada súmula 70, que diz que é presunção, que a palavra do policial vale mais. E o máximo que a gente consegue é que tenha um juiz que entendam que isso é uma presunção relativa, que admite prova contrária. Então, assim, é uma situação que, se a gente não está na delegacia para impedir essa violação, a pessoa fica vendida. O sistema de justiça coloca a gente simplesmente para... Como chama? Dar conta de uma... É como aquele concurso, o 26, né? Que foi um concurso com cota assim, falsa. Diferente do último concurso que foi com cota real. É só para constar. Então, o papel da defensoria acaba ficando só para constar quando a gente não está na delegacia. Não sei, falei pra caramba, era uma pergunta, mas acabei dando a minha opinião junto, é porque esse é um assunto que me inflama. Porque a gente precisa assumir essa... Não sei. Você acha... Mas, assim, da resposta de Sérgio... Deixa eu só... Porque perguntaram aqui quanto tempo de defensoria eu tenho. Eu tenho 3 anos de defensoria. Meu concurso é de 2013, mas eu tive outras questões que não tem a ver com o prazo do concurso. Aí demorei, tomei posse 5 anos depois de realizado o concurso, né? Meu concurso é do edital de 2012, o último, mas eu só tomei posse há 3 anos atrás. E quais as comarcas que têm mais necessidade? Todas. Aqui todas as comarcas estão precisadas de defensores, porque, como o Sérgio falou, né, a gente só tem atualmente 80, né? É 80, Sérgio? Menos de 80, né? Por volta disso. Por volta disso. E aí, o critério da administração é de densidade populacional. Então, mal está cobrindo a Grande Aracaju. O interior está descoberto de defensor, né? Tem doutor Marcos, que entrou aqui, né? Doutor Haroldo, que são colegas da comarca de Estância. Mas, ele dizendo aí, 83 defensores na ativa, porque Marcos, ele tem os dados. É isso, só para o pessoal que está acompanhando aqui perguntou. Show, maravilha. E o pessoal perguntando, né, de qual que é a comarca que eles já estão pensando aí na comarca que eles querem ir, tá vendo? Que coisa maravilhosa. Se a live vai ficar gravada, vou gravar, claro. Vou tentar, né? Se a internet não me derrubar, às vezes derruba. Então, a gente também já está chegando nesse momento aí do ensinamento. Mas então, Patrícia, o que vocês acham? Eu acho, assim, fundamental essa ideia da gente pensar realmente nessa atuação desde o momento da prisão ou da apreensão. Há uma necessidade histórica da gente fazer isso. Porque, principalmente, outros atores do sistema de justiça reconhecem no policial uma verdade absoluta. Né? O policial dizendo alguma coisa em mesa de audiência, olhe, para controverter isso é muito difícil. E quando nós nos opomos a essas questões, nós somos tidos como, sabe, principalmente em júris, né? E outras questões também muito mais graves, como, por exemplo, excessos policiais, não é? E isso deságua nas periferias de uma maneira geral, nos guetos, nas pessoas menos favorecidas. Porque quando alguém pode e pagar a um advogado, no momento que acontece a acusação, já lá na delegacia, já leva um medalhão, entendeu? E as coisas se encaminham de uma maneira. Então, é preciso, sim, que nós estejamos presentes nas delegacias. Eu não sei como é que a gente vai pensar nisso estruturalmente,
Porque para a gente dar conta das questões do fórum, de tutela coletiva extrajudicial, de ACPs, reuniões e tudo, não é fácil. Agora, há uma necessidade imperiosa da gente pensar nisso, da gente discutir isso. Sabe, Patrícia? Não sei a opinião de Carla também, certamente deve ser nesse sentido, a gente Eu ter acho essa atuação essencial, né? também. E assim, hoje eu não tenho condições, eu sou do núcleo de flagrante preso provisório, mas não tenho condições de estar atuando na delegacia. Não tenho, porque eu faço audiência da minha vara pela manhã, instrução em julgamento na minha atribuição natural, e aqui as custódias são à tarde, né? E aqui só tem um plantão de custódia que é do estado todo. Então, tipo, o preso em flagrante de Canidé do São Francisco, a 200 quilômetros da capital, ele é trazido para Aracaju para audiência de custódia. Entendeu? Então, aí eu vou para o plantão, quando eu estou de plantão da custódia, é geralmente dia útil, a partir das 13 horas, né, que começa o plantão. Quando o dia não útil, sábado, domingo, feriado, começa às 10 horas da manhã. Mas aqui, Sergipe, é organizado, assim, judiciariamente, sabe? Eu acho, assim, que trabalhar aqui é muito bom nesse sentido. Essa parte produtivista funciona bem, né? Aqui o plantão da custódia tem o CIAPS, ou seja, antes da audiência de custódia, o flagranteado passa pela entrevista com assistente social e psicólogo, né? Tudo bem que não tem ainda dia de sábado, domingo, feriado, mas ao menos no dia útil tem esse atendimento. E assim, Eu não eu sei acho que se seria a sua atribuição, não. Pelo que eu entendi que a Alessandra falou, as atribuições são separadas. E a ideia do defensor não, mas o que eu antes do estou falando assim flagrante. é que na situação atual institucional da Defensoria de Sergipe, não haveria espaço para se criar um outro núcleo para uma atribuição junto à delegacia, você entende? Entendi. Porque hoje a gente não tem defensor em Laranjeiras, que eu acho que não dá nem 50 quilômetros da capital, a comarca, entendeu? Não tem defensor. Hoje não tem defensor em Propriá, que é uma cidade de médio porte aqui do estado de Sergipe, 100 quilômetros da capital não tem defensor. Capela, 70 quilômetros da capital não tem defensor. Barra dos Coqueiros, a colega trabalha lá em cumulação, ela acumula 2 varas na Barra dos Coqueiros, e é Grande Aracaju. Você tem uma defensora para um município de quase 100 mil habitantes atualmente. Eu sou defensora da comarca de Nossa Senhora do Socorro, mas a comarca de Nossa Senhora do Socorro é uma das mais populosas do estado de Sergipe. Hoje deve estar por volta de 100 mil habitantes, né? Lá são 3 varas criminais. Eu sou da vara da Maria da Penha, mas não tem defensor para atendimento exclusivo à mulher vítima de violência de gênero. Eu estou lá, só tenho defensor para a defesa técnica do agressor. Então, assim, hoje, na realidade institucional de hoje, é inviável. Agora, para mim, é essencial, nós temos que caminhar para isso, né? Inclusive, tive uma situação que eu fui fazer o atendimento na delegacia. No meio da pandemia, teve aquela reintegração de posse, né, Sérgio? Uhum. Recebi uma ligação do colega Alfredo. Carla, seu plantão é amanhã? Eu fiz, amanhã. No domingo, aí não, porque invadiram a ocupação, prenderam 7 pessoas arbitrariamente, né? Inclusive, risível a prisão, porque botaram uma posse de arma para 7 pessoas que nem moravam juntas. Moravam, inclusive, era um prédio, morava até em andares diferentes. No meio da pandemia, não estava tendo audiência de custódia. Não estava tendo audiência de custódia. Então, com quais informações eu vou trabalhar para fazer meu pedido de relaxamento de prisão? Eu tenho que ir lá na delegacia, conversar com esse pessoal. Então, eu fui. Quando eu cheguei lá, o atendimento, é sempre aquela coisa, parece uma aparição quando na delegacia, né? Aí, tipo, aí eu que defensora. Não, quero falar com o menino, não sei o quê. Ah, mas nenhum defensor vem aqui, vocês agora estão fazendo atendimento. E começa aquela hostilidade, assim, né?
Aí, não, peraí que a gente vai procurar roupa. Os meninos pernoitaram na delegacia de cueca. No meio da pandemia, chão úmido, dormiram de cueca. Eu fiz o atendimento de um deles de cueca, porque não acharam a roupa. Então, quando me deparo com esse tipo de situação, eu sei que é essencial você ter, sim, uma pessoa com designação para essa linha de frente em delegacia, não sei o quê. Mas eu sou realista. Aqui em Sergipe, isso não vai acontecer num futuro tão próximo. Porque a gente tem muito problema ainda para resolver, entendeu? Nós precisamos interiorizar. As pessoas no interior precisam de defensoria, e não é precisar de defensoria para fazer ação de alimentos, não, porque a ação de alimentos o dativo faz e o Estado paga. Mas a função da defensoria não se resume a ser um advogado dativo concursado. As pessoas precisam de defensoria, porque a concessionária de água está cobrando taxa mínima com 6 meses, 9 meses sem fornecer água encanada para o povo. Então, muita gente não tem a passagem para sair do povoado, porque aqui a realidade de Sergipe é essa. A sede do povoado ela é bem pequenininha e você tem aquelas grandes extensões de zona rural. Então, é espalhado, apesar do estado ser pequeno. A densidade demográfica do estado de Sergipe é concentrada na Grande Aracaju. Quando você vai para o interior, você aqui tem municípios, por exemplo, como Telha ou como Brejo Grande, Pacatuba, que são municípios com cerca de 5 mil habitantes, que quem mora na sede do município é o mínimo. A maioria da galera está tudo em povoado, que eles dizem que é no interior, entendeu? Tipo, então, eu lá em Simão Dias, muita gente esperava o dia de feira da sede do município para pegar carona com os caminhões da feira para poder ir no fórum. Então, se você tem um povoado que a concessionária de água não está fornecendo água há 6 meses, 9 meses, e aparece uma pessoa para fazer um juizado, eu digo, não, eu não deu tempo de eu fazer essa ação lá, porque acabou que eu mudei de designação, mas eu disse, fala com o pessoal lá que está sendo cobrado taxa mínima, porque inclusive tinha gente pagando, sem água em casa, mas pagando, para não ter o nome negativado. Porque quem é pobre leva muito, muito a sério essa questão da dignidade do nome. Então, estava para marcar num colégio lá, e aí eu ia numa segunda-feira, reunir com o pessoal no colégio, para fazer o atendimento, pegar o nome, fazer o termo de declarações do que estava acontecendo, para fazer uma ação civil pública. E suspender a cobrança ou restabelecer o fornecimento de água. Então, assim, é essa necessidade de defensoria que o povo tem. Porque aqui a defensoria no interior não é conhecida. As pessoas acham que defensor é advogado dativo concursado. E a visão do judiciário e do Ministério Público em relação a nós ainda é muito arraigada nisso. Mas por quê? Porque a gente ainda não teve condições institucionais de expandir nossas asas para o interior, para interiorizar e a gente exercer nossas atribuições extrajudiciais, que é o que mostra realmente o potencial defensorial. Entendeu? Esse negócio de caçar problema. Eu gosto de caçar problema. Se eu pudesse, eu fazia só extrajudicial. Só extrajudicial. Não, e quando você está naquele conselho de direitos, né? E aí as pessoas começam a trazer a demanda ali, você está construindo a política pública. Não funcionou, você carrega aquele povo todo para a defensoria, no instante vira uma tutela coletiva, um procedimento de instituição, da importância, né, no interior dessa coisa de... Você fala caçar problema, a gente aqui chama de dedo podre, né? Onde você começa a perguntar, pronto, tem uma demanda ali, né? Tem muito a ver com essa questão da gente atuar extrajudicialmente, não só na educação em direitos, orientação jurídica, mas a participação em conselhos, da sua postura vinculada ao defensorar, a atuação em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Em razão da deficiência, do gênero, da privação de liberdade, enfim, ocupar, entrar em contato com o conselho tutelar, saber o que está acontecendo com o conselho penitenciário, começar a mobilizar esses espaços para poder entender de onde que estão vindo essas É demandas. difícil aqui a gente pensar numa atuação
né? Assim, estou falando a curto prazo. Em Sim, delegacia, se a gente não tem defensor lotado nem em penitenciária. claro. Aqui a gente não tem defensor lotado A gente fez aquela live maravilhosa, né? E aí eu vi você e a Renata falando sobre a atuação da defensoria dentro dos hospitais de custódia. Aqui a gente não tem isso. São pontos cegos para nós. É. Isso é uma atuação é uma atuação que valeu. Agora, isso que eu ia falar, para não esquecer. Você falou, me lembrou do que eu ia dizer. Porque entendo, né? As estruturas são muito estranguladas para todas as defensorias. Mas quando a gente assume essa atribuição e precisa de mais defensores, isso acaba virando também um diálogo para nomear mais gente. Aí a gente meio que já vai respondendo uma das perguntas que eu quero te escutar, Sérgio, se você tem essa ideia, porque o concurso é feito para 6, mas abriram mais cargos, então como é que é essa previsão, né, do concurso? O meu concurso abriu o concurso em 1999, em agosto. E o concurso foi demorando, foi esticando, porque em 99 também começou a atuação do núcleo do sistema penitenciário, que hoje tem 43 defensores titulares, quase metade da carreira, né, se a gente pensar em 83 pessoas defensoras e defensores no Sergipe. Mas naquela época eram 3. E aí era uma época de muitas rebeliões no estado aqui. Então tinha muita luta, muita treta, superlotação, aí, enfim. E aí o defensor-geral à época negociou muito que essa atuação dentro da penitenciária para as pessoas privadas de liberdade dava uma tranquilidade para aquelas pessoas, porque um dos grandes Claro. motivos das rebeliões era a luta por direitos, e acalmava, e tinha uma segurança maior. Então, era uma questão de segurança pública entregar a defesa de direitos para as pessoas privadas de liberdade. E isso foi a grande, assim, eu vou colocar entre aspas, porque eu não consigo pensar numa expressão melhor, barganha, né? Moeda de troca. Olha, me dá mais cargos de defensor que eu me comprometo institucionalmente a lotar e a criar um núcleo do sistema penitenciário. Então, foi feito um convênio e aí se aumentou. Então, meu concurso foi um concurso, assim, que muita gente, que foram criados, acho que 70, enfim, muitos cargos, foram empossados quase 100 concurso, 100 candidatos, né, que foram aprovados no concurso. E o meu concurso ajudou a construir esse núcleo do sistema penitenciário, né, desde o começo. Então, eu saí do interior, já que eu gostava de grade de cadeia, né, e acabei indo para uma dessas levas, porque aí a gente tinha uma questão aqui interna de que tinha que tirar os atuais agentes penitenciários desviados de função, dessa função de prestar assistência jurídica, e colocar defensor público e defensora pública ali. Então, meu concurso foi um concurso, inclusive tem gente, desde aquela época, que continua no sistema penitenciário jurássico, né? Mais de 2 décadas trabalhando com execução penal e construindo essa defesa. Mas eu estou trazendo essa questão, Carlos. Vem participar da live também. Ai. Tava batendo na porta. Então, vou deixar a porta aberta para ela ficar entrando. Oi, Vai filha. entrar. Oi, E aí a questão será que se a gente cria a demanda, cria a atuação, também não é uma forma depois de dizer, olha, eu preciso então nomear gente para essa atividade, sabe? Porque Sim. é uma coisa que precisa de gente. Sem material humano você não tem atendimento. Não dá para pegar uma pessoa que já se divide em 2 para colocar ela numa outra função que precisa de uma dedicação. Então, assim, eu vejo como uma dificuldade, mas ao mesmo tempo como uma Sim. possibilidade de que aquilo abra uma fenda, uma fissura, uma possibilidade de nomeação de gente para aquela função. Não sei. Não, eu acho isso muito interessante, realmente, e a gente tem, assim, nichos de atuação, né, que são muito importantes e são nichos que estão desfocados na sociedade.
por exemplo, né, a gente tem que ter atuação em delegacia de polícia, as delegacias de polícia, unidades de privação de liberdade, seja para adolescente, seja para adulto. Isso a gente precisa promover urgentemente esse resgate na sociedade, porque isso está trazendo problemas seríssimos e gravíssimos, né? Nós vamos já chegar a praticamente 800 mil presos, né, no país. A grande maioria, a maioria massificante, está com a Defensoria Pública. A grande massa. Eu tô lotado na vara das unidades também que cuida dos atos infracionais. A grande demanda, a advocacia não atua. Praticamente um caso ou outro. E a totalidade dos que estão em cumprimento de medida socioeducativa. Então você imagina no meu caso, eu sozinho dando conta de todos os processos de cumprimento de medida socioeducativa do Estado e os processos que tramitam em Aracaju. Então é uma pedra de toque muito, muito grave. A gente precisa ter atenção nesses nichos da sociedade, né? Dessas pessoas presumivelmente em estado de vulnerabilidade. E com o aumento do quadro, eu acho que a gente pode ter essa percepção maior, sabe, Patrícia? Da gente ter uma atuação intensa, Sim. da gente... Porque isso quem ganha é a sociedade. É a sociedade como um todo. Entendeu? Unidades prisionais, talvez hospitais psiquiátricos também, né? Periferias da cidade, nas favelas, né? A gente se reunir em um grupo e caminhar numa favela e ver as demandas da sociedade, como Carla falou, ver as demandas da sociedade. Eu sei que falta tudo. Falta tudo. Tem gente pagando taxa de esgoto aqui com um buraco enorme na porta do seu barraco. Então, sabe, da gente caminhar, eu sonho que esse dia chegue aqui, da gente caminhar um grupo de defensores e fazer uma relação de problemas naquela localidade, naquele bolsão, né? E poder resolver de um por um, sabe, os problemas de segurança alimentar, problemas de infraestrutura mesmo naquela comunidade, problemas das pessoas sem casa, de cadastramento a um programa habitacional, enfim, sabe? Eu acho que só... a mulher até, né? Porque nós temos o Nudem aqui em Aracaju, que são, assim, defensoras aguerridas. Mas só funciona o Nudem em Aracaju, sabe? Isso. E a E a violência mulher não em existe situação no de... Aracaju, né? Pois é. Exatamente. E as mulheres de Nossa Senhora do Socorro, que proporcionalmente aqui no estado são as que mais sofrem violência, entendeu? A minha comarca é a número 1 no ranking de violência doméstica. E, infelizmente, está no top 10 proporcional do Brasil, sabe? Então, tipo, não tem. O atendimento, você vê o atendimento que não tem. Lógico que eu, por estar lá no fórum, tento dar o acolhimento, tento na medida do possível, dar um encaminhamento a essas mulheres, mas eu não posso também passar dos limites, porque eu sou suspeita. Então, envolve outras questões, entendeu? Porque eu não posso, perante o meu assistido, parecer que não estou me empenhando na defesa do direito dele ao estar, né, em contato com essa mulher vítima. Então, assim, é necessário um outro defensor para que faça esse papel, entendeu? De acolher essa mulher. Então, eu, por exemplo, tenho uma postura profissional que eu não faço termos de declaração de mulher vítima no meu gabinete que deseja revogar medidas protetivas de urgência. Porque é complicado essa posição. No futuro, eu não tenho bola de cristal para saber se aquela mulher está numa situação de coação, de constrangimento, de assédio, para que procure ali aquele local para fazer aquele termo de declaração. E no futuro, diga, não queria fazer, eu fiz porque fui obrigada e está lá a defensoria como parte dessa situação, dessa conjuntura. Se tivesse uma defensora, um defensor para atendimento à vítima, lá na comarca, já poderia dar orientação jurídica, entrar em contato com o CIAPS,
pedir um atendimento, um acolhimento, fazer uma entrevista, fazer a aplicação do formulário de avaliação de risco. Então, são outras abordagens, né? Sim. Então, assim, inclusive, eu com o magistrado da minha vara e a promotora, nós nos reunimos com o defensor público geral, expusemos essa situação e reivindicamos que com esse concurso agora, que seja dado prioridade para uma lotação de um segundo defensor lá para atendimento à vítima, né? Então, assim, são essas questões que a gente vai tentando movimentar aqui, entendeu? Entendi. Assim, mas é difícil, porque a gente sempre Lógico. bate na trave orçamentária. Inclusive, eu E a trago aqui para quem vai. estrutura é toda engessada, porque isso não é uma crise, né, gente? É um projeto político para massacrar quem não Exatamente. pertence. Então, assim, a gente está procurando essas fendas mesmo, né? Isso. Então, Deixa eu tipo, no tirar uma concurso de dúvida. 2012, a gente se organizou, inclusive, a associação. Nossa. Os meus colegas, Marcos, sabe, eu não sei se ainda está aí, mas Marcos está aí, não pode me deixar mentir. Haroldo, Eric, que hoje é o presidente da nossa associação. A gente, quando passou no concurso, a gente se organizou em comissão e a gente conseguiu reunir quase todos os aprovados e depois virou uma associação de aprovados do concurso e houve uma institucionalização de reivindicações para viabilizar o máximo de nomeações. Aqui em Sergipe tem que ser assim, para pressionar o governador, para andar na Assembleia, para buscar, entendeu? Para andar em parceria com a administração da Defensoria, porque se não tiver uma organização social, um controle social, de quem tem interesse de estar politicamente organizado, pressionando, aqui Aí, então você realmente vai há responder uma a dificuldade. pergunta que eu ia fazer da T Vasconcelos 02. Em que pese só 6 vagas imediatas, vocês acham que demoram a chamar mais pessoas? Então, aí, o caminho passou, foi aprovado, monta Se a organizem. comissão dos Porque aprovados, senão, vira a associação dos porque aprovados. se não pressionar o executivo e o legislativo, porque a mera criação de vagas é maravilhosa. Nos Sim. dá uma esperança, mas Sérgio, nos dá uma esperança de mudança de perspectiva. Mas criação de vaga sem dotação orçamentária, Esquece. não é viável. E Isso. deixa eu perguntar uma coisa que está aqui também, do Weberton Pereira, da Cruz. Ele quer saber qual o tempo, em média, que a pessoa leva para ser... eu acho que ele quer perguntar na progressão da carreira, né? Quanto tempo você leva como substituto e depois para ser titular? Eu não sei quantos degraus tem na carreira do Sergipe, aqui a gente só tem 3, né? Você, quando entra, é substituto, depois você vira titular e depois você vira do 2º grau. E aí já é o fim da carreira. Como que é aí? Aqui são 4: ingresso, substituto, segunda classe e primeira classe. Mas não tem como prever quanto tempo vai demorar, vai depender da rotatividade das aposentadorias, assim. As promoções do próximo concurso tendem a ser mais lentas, porque no meu concurso a carreira estava bem envelhecida, né? Então teve uma rotatividade de aposentadoria maior e acabou que o meu concurso, que foi o 3º, progrediu de uma maneira mais acelerada, assim. Eu hoje sou a única defensora do estado de Sergipe que é substituta. Todo o quadro de ingresso está vago, né? Que são essas 6 vagas. E só existe eu enquanto defensora substituta no estado de Sergipe. Todos os meus outros colegas que são do 3º concurso são defensores de segunda classe. Já estão Então já está no meio. Não, aqui não tem essa lógica, não. Tribunal, não. O segunda classe ganha titularidade, mas a atuação no 2º grau são vagas de remoção, né? Não tem carreira especial.
para atuação em tribunal? Não tem. Aqui, assim, o defensor que atua no primeiro grau não pode atuar no segundo grau. É interessante essa disposição, né? Eu não gosto muito, não. Por exemplo, eu gosto mais de como é em São Paulo, que o defensor que apela é o defensor que apresenta razões, é o defensor que faz sustentação oral, é o mesmo defensor que vai levar aquilo como recurso especial ou extraordinário. Então, ele tem um compromisso com a causa. Aqui, eu só posso atuar até a apelação. No caso aqui Aí, se também. aquilo subir para o tribunal, é um outro defensor que está vinculado à Câmara Criminal. Aqui também. Aqui também. Só que esse cargo do TJ, ele é uma vaga que é preenchida por designação ou concurso de remoção. Entendi. Não tem esse requisito. Não tem esse requisito que tem que ser defensor de primeira classe para ocupar aquela vaga, entendeu? Se a vaga estiver aberta, vai ser preenchido ou por concurso de remoção ou designação. Inclusive, hoje a atuação, um dos defensores que atuam na Câmara Criminal, no TJ, no segundo grau, é um colega do meu concurso, entendeu? Que hoje é defensor de segunda classe e que está com designação para atuar na Câmara Criminal. Inclusive, tem acho que são um colega que também está atuando na Câmara Civil, que também é do meu concurso. Então, aqui não tem essa condicionante, entendeu? Entendi. Isso. Nossa, muito bom. Eu aprendi um monte sobre a Defensoria de Sergipe. Eu estou encantada com a atuação de vocês, assim. Por mim, eu ficava mais 1h30 aqui desse blá, 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 mas o Instagram não vai deixar. Tem umas pessoas aqui que andaram fazendo perguntas, né? E respondendo na mesma medida em que a gente estava aqui nessa questão. O pessoal está angustiado com a oral, que parece que não tem data ainda marcada, mas o primeiro passo é vocês passarem na primeira prova, que vai ser dia 13 de março. E aí... gente, está tudo odara, nem vai ter prova de tribuna, vocês tinham que ter feito, era o meu, que tinha tribuna ainda. Oral e tribuna, né? Oral e tribuna. Oral e Tá tudo tribuna. tranquilo, né? Não, gente, chega na oral que tirar a prova de tribuna. O negócio é passar na específica e no provão. Chega na Não oral. essa prova de tribuna, não. O SESC é do concurso de 2005, né? Também tinha, né? É 2005 o seu concurso? 2006. Tinha tudo. Oral e tribuna. Eu tremia na minha prova oral. Meu Deus. Oral foi um horror também. Não sei como é que eu consegui me manter de pé. Eu tremia tanto. Não, cada um tem uma história triste para contar da oral, mas a oral é aquela coisa assim que vai, que você está quase lá, tá com o pé lá, né? Na prova oral, a examinadora, tudo que eu falava, a examinadora fazia. Só que aquela cara não vinha com legenda, você não sabia se ela tava gostando. Estou lascada, me lasquei. Agora eu tive sorte na ordem do sorteio, porque eu fui a número 3. Porque eu rezava. Meu Deus, por favor, eu não quero ser a primeira, mas eu também não quero ficar pro final. Vai ficar esse BBB aqui com paredão, pra você ser eliminado no paredão. Porque fica todo mundo inconsciente na sala, né? Não, e eu não quero ser a primeira, mas eu também não quero ser a última. Aí eu fui no número 3. Na minha, como eu falei, eu estava tremendo, como se diz aqui, igual a vara verde. E no final, um dos examinadores ainda disse assim, ficou um pouquinho nervoso, né? Eu disse, pronto, perdi. Perdi, já era. Vou estudar para outro, que esse... Ele olhou para mim, ficou um pouco nervosinho, né? Tem uma piada que o pessoal falava assim, na prova oral você não tem certeza de nada. Você diz, qual é o seu nome? Você, Patrícia, tem certeza? Não, depende. Depende de É por aí. Não, mas desse jeito. O meu nome prenome ou o meu nome com patronímico, que é o nome juridicamente falando. Desse jeito. Mas se for o meu nome juridicamente falando, é Carla Carolina de Oliveira Silva. Maravilhoso. Gente, que delícia. Eu tô muito grata. Essa noite, assim, foi super divertida e muito, muito esclarecedora e educativa. E a gente falou dos temas mais importantes, das questões que a gente aposta aí, né?
da necessidade de colegas chegarem na Defensoria do Sergipe para poder chegar junto e continuar carregando esse piano. Vocês são incríveis, maravilhosos. E que os futuros defensores e as futuras defensoras públicas do Sergipe possam aí somar nas trincheiras Vou das levar todo mundo para conhecer os possibilidades. Kenyon. Ai, Conhecer os gente, Kenyon. são demais. Eu queria que vocês dessem aí, se despedissem, enfim, falassem o que vocês quiserem mais, mas pudessem, assim, o que que vocês diriam de dica, assim, olha, esse tema hoje é quente na Defensoria do Sergipe. Vai, Carlinha, você tá mais Ele tá fala mais de acesa nossa. aí, tá mais. Olha, Nossa, eu acho assim que aqui na Defensoria do Sergipe uma atuação muito relevante é a da Câmara de Litígio da Saúde, sabe? Eu acho que é uma atuação que tem um protagonismo aqui no estado de Sergipe. Eu diria duas atuações. A de litígio da saúde, porque aqui tem a Câmara de Litígio da Saúde, que é um órgão extrajudicial, interinstitucional, né? Algo extremamente moderno, assim, tipo vanguarda da defensoria. é, Que ele, tipo, já nesse órgão interinstitucional que existe dentro da Defensoria de Sergipe, existem pessoas lotadas da Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe, do município de Aracaju, no qual, quando a demanda chega, eles já fazem uma mediação ali e lógico que Saulo saberia dizer dados mais precisos, mas creio eu que reduziu em 70% os litígios de saúde aqui do estado, né? Então, assim, o que vai para a justiça efetivamente é o que eles não conseguiram resolver dentro da Câmara de Litígios da Saúde. Aí tem a Câmara de Litígio e tem o núcleo da saúde que já é uma atuação de tutela coletiva, outra pegada, entendeu? E eu acho também a atuação da Central de Conciliação, que é maravilhosa. Essa semana, eu acho, né, que teve, antes do Carnaval, teve a questão de reconhecimento de paternidade, que foi feito assim, eu acho que é algo que está bastante pulsante também, que a Defensoria, principalmente antes da pandemia, né, sempre estava fazendo mutirões e atividades que montava na periferia junto à comunidade, e aí ia lá e fazia aquele dia de atendimento proativo com outros serviços, segunda via de certidão de nascimento, RG, e aí juntava aquele povo todo, entendeu? E fazia o primeiro atendimento e já falava de outras coisas. Então, assim, eu acho que essas duas atuações pode ser que sejam atuações exploradas, né? Pelo menos uma segunda fase e tal, que são bem, bem legais aqui. Maravilha. Sérgio? vou levar todo mundo para caminhar nas ocupações, para fazer Tem a atuação atendimento a de pessoas em pés, né? situação de rua também, porque eu acho que é isso que dá a essência que forja Botar esse povo dentro da van para para caminhar na conversar, terra, para melar, né? melar o sapato, melar as barras da calça. Eu acho que é isso que a gente Levar está lá pro Pop precisando. Rua para Pro comer no Pop bandejão. Rua, exatamente. Pro Centro Pop, que é onde as pessoas em situação de rua se alimentam, né, tomam café da manhã. E a gente também trabalha lá no Centro Pop, a gente faz atendimento lá. E eu acho que é isso, é humano, sabe, Patrícia? É se voltar para o humano, é entender que a gente tem que olhar olho no olho das pessoas, dessas pessoas que precisam muito da gente, que depositam em nós todas as esperanças de vida, que receberam tantos nãos do Estado nos mais variados setores. E eu acho que a Defensoria Pública é esse portal, esse umbral, sabe, de dignidade, que está levando dignidade a milhares, se não milhões de pessoas por todo o Brasil. E é ter essa essência, é ter essa formação, é humano, esse sonho, né? Esse sonho de sermos agentes transformadores da sociedade, sonhando todo dia na sociedade melhor, mais justa, mais igual, mais fraterna. Eu acho que a gente está caminhando nessa direção, apesar de alguns percalços. Gente, minha DM é aberta aqui no Instagram, viu? Quem quiser pode se A entrosar aí, eu não Niuli ligo também não. está fazendo concurso para a Tá, minha Defensoria. aluna. E Niuli,
Niuli tá fazendo, vai ser nossa colega, viu? Vai ser nossa Ah, colega, vai. Niuli. Ah, vocês são Niuli, absolutamente inspiradores. Ai, Niuli meu Deus. passou na Defensoria da Bahia. Esta mulher é uma potência. Ela É uma vai. potência. Ela é terrível. Olha, gente, eu posto pouco no Instagram, mas quem gostar do Twitter, eu moro no Twitter, tá? @injustanilda. Pode me procurar lá, minha DM também é aberta. Eu vou ter esse negócio também. Vou ser chique igual você de ter Twitter. Eu ainda não tenho, não. Eu não tenho também não, Twitter. É muita coisa. Eu sou Eu É moro muita no coisa. Twitter, eu que a gente quase tinha não preocupação interajo no de Kombi. Instagram. Vocês lembram da Kombi? Aham. Na teoria tinha Kombi, itinerante. Eu ia de Kombi para as ocupações. Mas enfim, vocês são inspiradores demais. E assim, eu sou muito, muito grata. Estou me sentindo assim, abençoada de ter tido essa noite na companhia virtual de vocês dois queridos, maravilhosos. Ah, obrigado. Mandar o povo estudar o caso Poblete Vilches, Carla, porque trata do direito à saúde. Quem foi defensora interamericana, uma delas foi a Rivana Ricarte, hoje nossa presidenta da ANADEF, que fez a defesa. É um dos casos mais importantes do sistema interamericano sobre saúde. Então, eu acho que é um caso quente para ser cobrado nessa defensoria, que dá tanto valor a esse tema, né? Esse tema tão importante da saúde pública. É quando o artigo 26 é considerado justiciável da Convenção Americana de Direitos Humanos e esse direito é super trabalhado nessa sentença. Então, leiam essa sentença. E Sérgio tem um megafone de lutas que eu fiz com dois colegas incríveis defensores. Um defensor da União, Renan Sotomayor. Conheço o Renan. Um defensor do Paraná, o Tony. E um militante incrível do Movimento Nacional da População em Situação de Rua do Rio Grande do Norte, chamado Vanilson Torres. A gente tem um Vanilson. bate-papo. Vanilson, Conheço o Vanilson. Pronto. Eu faço parte de um grupo do WhatsApp que ele está E tem também. Vanilson, então pronto. Isso. Fizemos ano passado um megafone só sobre pop rua. Então, quem quiser escutar, tá aberto. É uma aula, né, que a gente ganhou lá desses três homens incríveis. É muito raro fazer qualquer coisa só com homens, mas esse dia a gente achou que era o caso, né, que são homens que se questionam na sua masculinidade tóxica, são pessoas super engajadas. E aí tá lá aberto para quem quiser assistir. Tem um link para o meu canal do YouTube no Instabio, né? E essas aulas estão todas abertas. Então, tem uma Vou só assistir, desse sim. tema aí da Pop Rua. Que Gente, maravilha. muito obrigada. Obrigado. Eu tô morrendo de medo do Instagram derrubar a gente antes de salvar essa live histórica. Eu Ah, amei. Amiga, Mas a gente se controlou, a gente quase não falou palavrão. A live que caiu, eu tava com o Giane aqui, a gente tava atacada do palavrão. Entendeu? caramba. Mas junto com o Giovanni, minha filha, só vai tomar o caminho. Poxa, Amo, Giovanni. obrigada mesmo. obrigado, Amei. obrigado, Carlinhos. Beijo para vocês. Beijo. Tchau. Tchau.